Pois é, galera. Olha, não vamos nos enganar. A política é a difícil arte de agradar uma parte da sociedade. Não existe política que agrade a todos, né? A menos que você não esteja num estado democrático, não esteja num país com liberdade, mas de fato, política é a arte de agradar alguma parcela da população. E quem é que tem mais êxito nesse jogo, nessa estratégia? É aquele que consegue agradar uma parte maior. Pois bem, vamos pegar o caso do nosso governador de São Paulo. Ele conseguiu a façanha de desagradar a todos, fechando comércios, virando as costas para aqueles que ele pediu apoio no momento de ser eleito. Então ele conseguiu de um baita profissional, de um baita empresário, de um cara com conhecimento, com sucesso bem conhecido da população, ele conseguiu se transformar numa espécie de cidadão que não pode ir a uma pizzaria. Nós chegamos a assistir o caso do Dória, que teve que morar dentro do palácio do governo do estado de São Paulo, porque estava correndo risco e estava mobilizando muitas viaturas, um aparato policial gigantesco para proteção dele. Se as pessoas iam lá para matar ele, é lógico que não. Lógico que isso não aconteceria. Não, ninguém ia fazer com ele o que fez com o Bolsonaro. Não, ninguém ia arrumar um louco, um cara que viajaria aí pelo estado de São Paulo inteiro, que faria aula de tiro, que teria. Ninguém ia conseguir um desempregado com toda essa capacidade de mobilização, de movimentação para tentar matá-lo em público. Não, não acredito nisso. Isso é uma coisa que depende de pessoas muito engajadas para conseguir fazer isso. Depende de uma organização fantástica, né, para conseguir um feito desse. Mas aí ele foi para o palácio. Olha o estado, olha o que acontece, né? Quando a gente fala da arte da política. A arte da política não é a arte de salvar as pessoas. Não. A política não salva pessoas. A política, ela bem feita, ela não atrapalha. Um político inteligente, o que ele vai fazer? Ele não vai criar problemas para a população, porque a população, em algum momento, ela explode. Em algum momento a gente olha para tudo que está sendo feito e fala: não, eu não quero mais isso, porque isso tudo se tornou uma baita palhaçada. Com rede social, com movimentação, com o ganho de comunicação e o ganho que toda a população teve com a tecnologia, imagine o celular, ele é uma câmera o tempo todo, ele é um objeto que ele espalha comunicação em tempo real para o mundo inteiro, né? Então, imagine hoje se tivéssemos um campo de concentração como o que teve na Segunda Guerra Mundial, lá com o nazismo e o fascismo. Vamos avaliar. Algum daqueles guardas teriam, sim, em algum momento fazer um vídeo, mandar um WhatsApp para um amigo zoando com um judeu, e isso vazaria. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial, aqueles atos que aconteceram ali, hoje eles seriam impossíveis. A menos que, a menos que, né, não tivesse internet. Se fosse um lugar que não tivesse internet. E mesmo assim era possível um guarda sair dali, ir para um lugar com internet, mandar para algum amigo, pronto. Isso já seria o necessário para vazar para muitas pessoas. Pois é, meus amigos. A gente vê hoje se vaza coisas da Coreia do Norte, da China, se vaza coisas do mundo inteiro, porque não tem jeito. Ninguém para mais essa rede de comunicações que se criou. E aí, por que eu estou falando dessa rede de comunicações? Porque antigamente a gente bebia só do jornalismo de televisão. Então era muito fácil se manipular, era muito fácil fazer com que a notícia andasse para o lado que bem interessasse. A arte do marketing está na capacidade de vender para você uma coisa com o interesse daquele que produziu aquele produto. Então alguém vai lá e desenvolve uma caneta. A caneta passa a ser um produto de desejo. Vamos pegar uma caneta da Montblanc. Ela é um produto que conseguiu se trabalhar a imagem e se tornou um produto de desejo para advogados, para médicos, para juízes, para pessoas que estão ligadas à área
a área do direito, né? Pessoas que alcançam altos níveis de estudos, então elas desejam aquele objeto. Pois assim é quando alguém decide vender um produto para você. E quando a mídia resolve vender para você um governo e você está vendo que não é o que eles estão vendendo, você se revolta contra quem? Contra quem está tentando te enganar. Contra quem está tentando descer enfiar um produto goela abaixo. Pois é. João Dória, infelizmente você se perdeu. Como bom marqueteiro que é, você não soube fazer a política. Você não soube lidar com o teu público e por isso você está aí, né, escondido hoje. E é lamentável ver uma pessoa conhecida, com sucesso, perceber que perdeu para um brucutu, um despreparado, alguém que iria ser engolida pelo sistema, que é o atual presidente. Perdeu o jogo, perdeu o Playboy. Fica escondido no palácio. Talvez João Dória, quando sair do governo, vai ter que se contentar em morar fora do país. Porque é bem provável que ele não tenha mais sossego. Não que vai apanhar, mas que vai ser vaiado, vai ser incomodado por onde ele andar. Porque ele teve uma gestão péssima. Trancar as pessoas em casa e ir para Miami pegou muito mal. Dizer que a aglomeração é um perigo, mas deixar os ônibus lotados, reduzir o horário de funcionamento dos estabelecimentos, foi outro erro grande. E eu estou aqui para falar sobre os erros que ele cometeu mesmo. Porque comentarista de futebol comenta sobre as coisas que aconteceram. Ninguém dá a receita do que deve acontecer, senão aquele que é obrigado a ter uma receita. Quando eu falo que o Estado não pode atrapalhar a vida das pessoas, atrapalhar as pessoas de trabalhar é grave. Só que criou-se uma ideia de que era possível controlar uma doença. Era possível resolver o problema dessa doença ficando em casa. As pessoas têm fome, as pessoas têm necessidades, as pessoas têm sim condições de ficar em casa? Não, as pessoas não têm essa condição de ficar em casa o tempo todo. Esse faz de conta que se pregou era impossível dar certo. No mundo de verdade, se você não sai de casa para trabalhar, se você não se mexer, você será um fracassado. Pessoas morrem o tempo todo. Chorar com os que choram pela morte dos familiares é humano. A gente se sente sensível. Mas deixar que as pessoas passem fome para também chegar à morte, deixar que as pessoas se vejam desiludidas, sem capacidade de pagar suas contas, isso é o que faz com que o ser humano morra antes mesmo do coração parar. E isso a gente tem que tentar evitar. Isso aí, galera. Empreendedor da Massa com você. Tamo junto. Até mais.